Em relação às funções essenciais da Justiça, você sabe que nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a própria Advocacia. Quando você fala em funções essenciais da Justiça, você tem que lembrar que não são órgãos do Poder Judiciário, isso aqui é outro assunto. Essas entidades, elas têm a função de auxiliar, né? Eles não têm a função de, vamos julgar, vamos... Não. Eles têm uma função de agir junto ao Judiciário, mas não como Judiciário. Então, tanto que o Ministério Público é lá promotor de ações. Tanto que a Defensoria Pública está lá para promover ações também. A Advocacia Pública para defender. Então você tem 4 grandes caras aí. Você tem, vamos estabelecer aqui, o Ministério Público, que vai agir ali em toda a sua estrutura, né, MPT, MPU, toda aquela composição que você estuda com bastante calma e tem que ser estudado com bastante calma. O Ministério Público, que vai promover as ações coletivas, principalmente ali, você estuda na ação popular, a ação civil pública, que é a ação popular do Ministério Público. Você vai ter a Defensoria Pública, que vai atender nós, pobres, ferrados, né, faz parte da vida. A Advocacia Pública, que é o advogado do Estado. A Advocacia Pública nunca vai defender eu, Dalmo Trouxa. Vai defender a União, vai defender o Estado, né? Os promotores, procuradores. E quando você fala procurador, a Advocacia Pública dá um inferno. Depois a gente fala sobre isso. E você tem um advogado mesmo, que é o advogado. O advogado privado é o cara que você contrata e te cobra caro para fazer um trabalho muito simples que está no computador dele lá anotado. Então qual é a jogada aqui? Essas são as funções essenciais. Só que quando você fala em Ministério Público, tem uma coisa que me dá uma pegada. Tem uma coisa que me assusta. E é isso que eu trouxe para você. Vou jogar na tela para você poder me acompanhar. Olha o que o artigo 127 da Constituição Federal fala no artigo 1º. Ministério Público da União. Você sabe que o MPU ele vai se subdividir em MPT, MPF, tem toda aquela galera, né? Tem por chefe o Procurador-Geral da República. Até aí, beleza. Assim como aqui o Ministério Público vai ter o chefe Procurador-Geral de Justiça. Até aqui não tem muito problema, não. O problema está nisso aqui, ó. O PGR é nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado, que isso aqui compõe aquela questão de um ato complexo administrativo. Para mandato de 2 anos, isso aqui permitida a recondução. Vem para cá. O que a Constituição Federal fala? O Presidente da República vai escolher um cara qualquer, preste atenção nisso, um cara qualquer, que seja da carreira do Ministério Público, que seja atuante no Ministério Público, e vai indicar ele para o Senado. Tem que ter mais de 35 anos e vai indicar para o Senado. O Senado aprova, esse cara vai ter um mandato de 2 anos. 2 coisas que eu chamo a atenção, e isso é importante porque notícia cria questão. É por isso que eu criei o canal do Telegram para fazer isso. O Bolsonaro foi extremamente criticado quando foi anunciado o nosso novo Procurador-Geral da República. E qual foi a crítica que a mídia especializada fez? Eu não sou bolsonarista, nem odeio o Bolsonaro, tá, gente? Eu não estou aqui para fazer política, eu estou aqui para falar do teu futuro, da tua aprovação. Mas a mídia especializada, porque tem muita gente especializada no jornalismo, nossa senhora, no Facebook então nem se fala. Porque o Bolsonaro não escolheu da lista tríplice. Na boa, você viu a Constituição Federal dizendo que tem que ter uma lista tríplice? Em algum momento a Constituição fala que o Ministério Público vai fazer uma lista tríplice, vai entregar para o presidente vai nomear alguém? Você entendeu essa história? Então o pessoal detonou sem razão nenhuma. O Ministério Público faz uma lista tríplice, mas é uma questão apenas de costume interno. Eles fazem porque eles são babacas. Brincadeira. O pessoal do Ministério Público é gente boa, eu sou muito amigo de vários, inclusive. Mas eles fazem isso porque eles têm um costume. Mas essa lista que sai para o presidente é meramente indicativa. Então toma cuidado que não há vinculação nenhuma do presidente com essa lista. Não à toa o Bolsonaro escolheu um cara de fora da lista. Ele foi super detonado. Merdas que o Bolsonaro faz, essa não foi. Então, o que ele apontou ali? Vou indicar esse cara. O Senado aprovou. Beleza. Então, a primeira coisa importante, não cai nessa balela de que tem que ter lista tríplice. Não tem. Quando você fala, isso aqui não é quinto constitucional, isso aqui é Ministério Público. Beleza? E a segunda coisa que eu quero chamar a atenção para você, olha o que ele fala na Constituição. Permitida a recondução. Galera, o PGR, ele pode ficar pelo resto da vida na função.
A Constituição nunca falou uma recondução, ela fala a. E esse entendimento já está no STF há muito tempo. Então o cara, claro, dificilmente isso vai acontecer porque mudou o presidente, muda a PGR, convenhamos, né? Mas pode ser que esse PGR fique num governo, no segundo governo, no terceiro governo, no quarto governo, no quinto governo. O cara vai morrer procurador-geral da República. Ele é amigo de todo mundo, né? Sai governo, entra governo, o cara tá lá ainda. Então, você notou o detalhe? São duas coisas muito importantes para você observar. Não há essa lista tríplice, não há nenhuma proibição de reconduções constantes do PGR. A Constituição Federal libera. Agora, vamos para a Constituição do Estado? Aí que tá a pegada. Deixa eu apagar essa bagunça toda, que eu sou muito bagunceiro, vocês perceberam, né? Ó, o MP tem por chefe o PGJ, nomeado pelo governador, princípio da simetria, se aqui é nomeado pelo presidente, beleza. Agora presta atenção. Dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de 2 anos. Vamos parar aqui e vamos voltar. Tem lista tríplice na estadual? Tem. Na federal, não. Tem aprovação da Assembleia Legislativa na estadual? Não. Na federal tem do Senado. Então você está entendendo a pegada? A Paula Molina está falando aqui, ó, na estadual é uma recondução apenas. Perfeito. É exatamente esse detalhe. Eu vou até jogar na tela logo, já que ela me atropelou. Tô brincando, tá? Já que ela antecipou uma coisa importante, permitida uma recondução. Então você está entendendo o que a tua banca vai fazer com você? Vamos lá. PGR, nomeado pelo presidente da República, dentre integrantes da carreira do Ministério que tenham mais de 35 anos, passam por sabatina no Senado. Uma vez aprovados, mandato de 2 anos, pode ser reconduzido quantas vezes for necessário. PGJ, nomeado pelo governador do Estado, princípio da simetria. Escolhe entre integrantes da carreira, porém, ele tem que escolher de uma lista tríplice. Aqui há vinculação, há a exigência de que ele atenda à lista tríplice. Então é feita uma eleição, vai à lista, o governador tem que escolher um dos 3 nomes. Por isso que não tem aprovação pela Assembleia. Porque já há uma aprovação do órgão especializado, do próprio Ministério Público. Então é feita uma lista, dessa lista subiu, beleza, o governador vai lá e fala, quero esse cara aqui, foi, tá nomeado. 2 anos. Segunda coisa importante, o PGR fica ali até morrer, o PGJ apenas uma vez. Tranquilo? Paula tá ligada, hein? Show de bola, gostei de ver. Pra gente poder fechar aqui, meu povo, olha como é que é importante você entender a cabeça do desgraçado, que também é conhecido como o que faz a questão da prova. A destituição do PGR, por iniciativa de quem indicou, se o presidente que nomeia indica, ele também destitui, deverá ser precedido de autorização. Desculpa que sumiu aqui, né? Dá uma trouxa. Autorização do Senado Federal. Desculpa, tá? Acabou não ficando o texto inteiro. Agora que eu percebi. Eu fiquei revisando essa porcaria a tarde inteira. É um cego mesmo. Então, PGR. Para ele assumir a função, nomeado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado. Beleza? E para ele sair, destituído pelo presidente da República com a aprovação do Senado. Então aqui é muito fácil, porque entrada e saída passam pelo mesmo processo. O dia que o Bolsonaro falar assim, esse PGR aí, porque, né, fazer o quê, né? Esse cara aí não tá indo pro meus lados não, mano. Porque o PGR o pessoal acha que é a proteção divina do presidente, mas tudo bem. Pelo contrário. O presidente pode chegar e falar assim, vou destituir você. Imagina, né? O nosso presidente quer destituir todo mundo que faz alguma coisa boa. Então, assim, ele vai querer pegar o PGR e falar assim, vai embora, desgraçado, você não tá seguindo o que eu mando. Aí o Senado vai falar o quê? Não, deixa aí. Porque normalmente o Senado tá contra o presidente, então beleza, deixa rolar. Agora, olha a Constituição Estadual. O PGJ poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta, atenta que é a mesma coisa que eu exijo aqui no Senado, tá? Então eu não falei também, mas está aqui, tá? Em algum lugar escondido nessa parte preta, nos casos e na forma de lei complementar estadual. O PGJ, ele é nomeado pelo governador e ele é destituído pela Assembleia. Só. Se você notar, a Constituição Estadual não exige que a destituição seja um ato inicial do governador. Ele não fala, o procurador-geral pode ser destituído por deliberação da maioria, nos casos na forma de lei. Claro, essa lei complementar estadual que você não vai estudar, pelo menos não comigo, eu tenho certeza que não vai cair para você, ela vai dizer que tem que ter uma ação do próprio governador do estado. Mas
O governador do estado aqui, ele se limita basicamente a destituir o cara, porque também você tem que lembrar daquela história, princípio da simetria da lei. Se é um decreto que põe o cara lá, é um decreto, eu sei que não é lei, decreto é regulamentação, é poder normativo, poder regulamentar. Mas se é um decreto que põe, é um decreto que tira. Se é uma lei ordinária que cria, é uma lei ordinária que desfaz. Então é interessante como que, cara, eu sei que é complicado e é chato, principalmente, é chato mesmo. Você tem que ficar apontando para esses detalhes. Mas o que eu estou querendo que você entenda? Esses pontos que eu destaquei, para mim, são os essenciais para cair uma questão de prova. E principalmente essa estrutura do Procurador-Geral da República, do Procurador-Geral de Justiça. E essa questão do Poder Judiciário Estadual.